Quinta-feira, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, e encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, e isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira, na 8ª semana do tempo comum, hoje, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá hoje a grande alegria de celebrarmos Corpus Christi. Uma festa que, no nosso inteiro Brasil, é celebrada com júbilo e com grande participação dos fiéis. Nem sempre Corpus Christi é celebrado na quinta-feira da 8ª de Pentecostes, por conta da questão pastoral. Em que sentido, Padre Fábio? Em muitos lugares, como por exemplo aqui na Itália, hoje não é feriado. Então a Conferência Episcopal, para que o maior número de fiéis possa participar da solenidade, transfere ela para o domingo seguinte. Ela será celebrada no dia 2 de junho, então, aqui na Itália. Mas, no Brasil, a solenidade permaneceu como feriado, junto ao calendário civil. Isso permite que o nosso povo possa, no dia instituído da festa, participar da grande solenidade e da honra ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E que grande alegria, meus irmãos, ver as cidades ornadas com os tapetes, os grupos pastorais que desde a semana passada se organizam e se mobilizam para preparar, na noite de ontem, e muitas vezes até no iniciozinho da manhã de hoje, a conclusão dos tapetes por onde passará nosso Senhor. É uma forma, na tradição antiga, de honrar nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como na entrada do Senhor na cidade de Jerusalém, as pessoas estendiam seus mantos, também o Senhor, agora, não mais montado no jumentinho, mas o Senhor glorioso, presente na Santa Eucaristia, vive ressuscitado no meio de nós, entra em nossas cidades, percorre as nossas ruas e abençoa o povo. Essa formulação, ela está contida no Concílio de Trento, quando se definiu, por exemplo, a universalidade da festa. Deixa eu pegar aqui para a gente poder dar uma olhadinha. O Concílio de Trento declara: seja celebrada este excelso e venerável sacramento com singular veneração e solenidade pelo inteiro povo de Deus, e reverente e honradamente seja levado em procissão pelas ruas, lugares públicos. Assim nasceu esta maravilhosa solenidade de Corpus Christi, como nos ensina a tradição, e nos mostra como o Santíssimo Sacramento foi
levado a todos os lugares para abençoar o povo reunido em sua celebração. Obviamente, a celebração de Corpus Christi não tem seu início no Concílio de Trento, mas tem sua definição, digamos assim, solene, final, a formulação que hoje nós celebramos, a partir do Concílio de Trento. Ela foi ganhando desde o 1100, com uma série de intervenções que o Senhor foi promovendo, começando lá por uma monja, uma abadesa, se eu não me engano, da região da Bélgica, no 12º século, que deu início a um grande movimento de amor à Santa Eucaristia. Através das revelações místicas que o Senhor lhe concedeu, Santa Juliana de Monte Cornilon foi orientando o senhor bispo, que mais tarde vai se tornar cardeal, e posteriormente foi orientando também aquele que mais tarde vai se tornar o Papa Urbano IV, ao amor à Santa Eucaristia. E aqui eu queria trazer para vocês essa delicadeza de Deus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, como o Senhor vai falando através do coração de seus amigos. O Senhor, falando ao coração dessa santa abadesa, vai levando o anúncio daquilo que é o seu desejo ao coração daqueles que mais tarde terão a possibilidade de realizar no seio da igreja o que o Senhor deseja, né? E dessa forma, a vontade de Deus vai se cumprindo com a delicada participação de muitos. Veja como o Deus soberano poderia simplesmente falar direto ao coração daqueles que ele quer, e poderia, por exemplo, simplesmente limitar-se a falar ao coração de Urbano IV, quando já fosse Papa, que ele deveria fazer desse ou daquele jeito, porque assim era a sua vontade, ele é o Deus soberano e o constrange, inclusive, por exemplo, a pena de morte. Ele não poderia fazer isso, mas isso seria uma atitude despótica do nosso Deus, que é amor. E olha como ele começa, no coração dessa santa abadesa, que vai transmitindo ao bispo, que mais tarde vai se tornar cardeal, como eu falei, dos Países Baixos, e também isso chega até o arquidiácono da época, que será depois o Papa, como eu disse, Urbano IV. E eles vão participando dessa história de amor do Senhor, que vai se comunicando no desejo do seu coração, ao coração dessa santa mulher, que através daquilo que o Senhor lhe revela, lhe mostra, né, vai nutrindo a vida espiritual e acendendo a chama espiritual no coração desses que ainda estão longe de exercerem um governo que será decisivo na história da Igreja, especialmente sobre o tema da Santa Eucaristia. Até o momento em que o Senhor, conduzindo a história desses dois, vai levá-los a conduzirem as decisões que vão definitivamente marcar aquilo que lá atrás ele colocou no coração de Santa Juliana. Olha como o nosso Deus é bonito e é delicado, e como ele escolhe falar através do coração dos homens. Ao mesmo tempo, eu sempre penso nisso, como a gente precisa pedir a graça ao Senhor de nos maravilharmos sempre com o seu agir. A característica do coração, tanto do Papa Urbano IV quanto do coração do cardeal Rougot, era a delicadeza em perceber o agir de Deus. Num ambiente humilde, recolhido, discreto, que é o coração de Santa Juliana. Às vezes nós entramos numa vida tão frenética em que a gente quer as coisas de maneira tão objetiva, tão cheia de resoluções, ou então nos secamos e queremos que as coisas se cumpram segundo a letra, como se fosse quase uma matemática, o acontecimento de Deus.
na vida e na história, quando na verdade o Senhor quer que o nosso coração esteja em uma atitude de humildade e de recolhimento. Seja silencioso e humilde, para poder ouvir a sua voz e colocar em prática a sua vontade. De fato, se pensamos que a Virgem Maria, a jovem menina, vamos colocar assim, Senhora, permita-me essa expressão, de Nazaré, recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que lhe anunciou o mistério da encarnação e que havia sido escolhida por Deus. Imagina, meus irmãos, quanta docilidade não é necessária para compreender essa escolha e ver o acontecimento dessa maravilha que o Senhor realizou. Esse é o nosso Deus, que fala conosco dessa forma. Mas por que o Padre Fábio está falando isso? Porque no momento em que o sacerdote impõe suas mãos sobre o altar e invoca o Espírito Santo, a potência do Espírito Santo desce naquele momento sobre o pão e o vinho que são apresentados e que se tornam para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em toda a Santa Missa, nós vemos e contemplamos o milagre eucarístico. Ainda que não aconteça da hóstia derramar o sangue, como vai acontecer na cidade de Bolsena, anos depois, confirmando as normativas, ou melhor, o Senhor dá esse milagre, para que se confirme aquilo que estava sendo instituído desde o Papa Urbano IV em relação à festa de Corpus Christi, tanto que acontece depois a procissão entre Bolsena e Orvieto, onde está lá até hoje, estão reservados ali os corporais que foram embebidos de sangue no dia desse milagre eucarístico. Então, o Senhor permite que isso aconteça para que nós possamos recolher mais um canto de louvor a Ele. Percebem? Mas ainda que não acontecesse esse sinal eucarístico, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ali o Senhor está presente. Às vezes, algumas pessoas podem vir a imaginar que por que aconteceram os milagres eucarísticos, nós não temos dúvidas de que na Santa Eucaristia está presente o corpo e sangue do Senhor. Mas não é verdade. Porque o Senhor assim declarou e assim nos entregou, como nós estamos vendo hoje no Evangelho. O texto do Evangelho de hoje nos fala exatamente da instituição da Eucaristia, por isso nós temos Marcos capítulo 10 hoje, Marcos capítulo 14, por isso nós temos a Santa Eucaristia. Porque no momento em que o sacerdote declara, isto é meu corpo, isto é meu sangue, no momento em que ele impõe as mãos e faz a invocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, ali o Senhor está presente no meio de nós. Na espécie do pão e do vinho está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão ali presentes. Quando a gente vai venerar os milagres eucarísticos, como, por exemplo, o corporal de Bolsena, ou então as frações do sangue em Lanciano, a hóstia de Lanciano, é uma outra cidade aqui na Itália, onde nós temos o milagre eucarístico, e tantos outros milagres, que já aconteceram, nós estamos ali vendo sinais extraordinários daquele milagre que ordinariamente acontece nas nossas paróquias. Nós estamos diante do Senhor da Glória que nos deixa um testemunho na história extraordinário. Mas em que sentido extraordinário? Porque no ordinário de Deus,
Ele escolheu estar no meio de nós, presente no pão e vinho eucarístico, como nós celebramos em todas as santas missas, como temos sobre os nossos altares, como temos em nossos tabernáculos. Veja, meus irmãos, a presença real de Jesus diante da graça e da bondade de Deus é um desejo ordinário em nosso favor. É aquilo que o Senhor quer para todos os dias. Tão certo como a noite antecede o dia, assim também o Senhor nos entregou a Santa Eucaristia para que a sua presença real, o seu corpo e sangue, presentes na Santa Eucaristia, estivessem ordinariamente presentes na nossa vida até o fim dos tempos. Foi por você, foi por mim. A Santa Eucaristia nos é entregue cotidianamente. Por isso, não erramos quando dizemos que o Senhor nos espera diariamente na Santa Eucaristia. Não é exagero. Não estamos fazendo um passo atrás como se fosse num espiritualismo dos séculos anteriores. Não é verdade. Porque o Senhor nos entregou como graça ordinária até o fim dos tempos. Então, se temos a possibilidade de todos os dias visitar Jesus presente na Santa Eucaristia e poder recebê-lo, bendito seja Deus. Se temos a possibilidade de passar na igreja e realizarmos um ato de devoção e de amor à presença do Santíssimo Sacramento recolhido no tabernáculo, bendito seja Deus. E se todos os dias temos a possibilidade de lembrarmos-nos do Santíssimo Sacramento e de dizermos glórias e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, e unindo as palavras de Santa Aníbal Maria de França, que se dignou vir habitar entre nós, não apenas presente no tabernáculo de nossas casas religiosas, mas habitar no meio de nós como presença perene em nossas igrejas, entregue por nós. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que grande alegria, que grande honra nós cumprimos, que grande ato de amor nós cumprimos. Sermos homens e mulheres eucarísticos, como muitas vezes os documentos da igreja vão nos falar, significa termos um coração não só capaz de oferecer-se em ação de graças, né? Eucaristia, mas sermos homens e mulheres eucarísticos significa sermos capazes de reconhecer a nossa existência e a nossa vida dentro da oferta eucarística, dentro da presença eucarística de Jesus, porque no mundo nos movemos nutridos por essa presença, sustentados por essa presença. No mundo nós somos e estamos a causa do acontecimento dessa presença, que foi a oferta do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sob o patíbulo da cruz que nos entregou a vida. Então nós somos de fato homens e mulheres eucarísticos, quando pensamos a Eucaristia, quando amamos a Santa Eucaristia, quando vivemos nutridos pela Santa Eucaristia, quando oferecemos a nossa vida como Eucaristia. Acompanhar a procissão eucarística no dia de hoje, cantar e honrar o Senhor, volto a dizer, não é uma repetição simples daquilo que foi o Domingo de Ramos, como às vezes alguns pensam, né? Então vamos fazer a procissão, vamos cantar, vamos pular, vamos fazer uma festa pelas ruas da nossa cidade. Jesus está passando no meio de nós, viva, viva. Bom, existe essa festa, essa alegria que nos acompanha, é irrenunciável, assim como foi no coração de todos aqueles que acompanharam o Senhor. Volto com um paralelo, né? No dia em que ele entrou na cidade de Jerusalém, na aclamação do Domingo de Ramos. Porém, o Senhor que hoje caminha na nossa cidade é o Senhor glorioso e vitorioso.
mas o Senhor que se oferece por nós. A presença eucarística de Jesus se dá sob o santo sacrifício da missa. Então, todos aqueles que acompanham o Cordeiro imolado triunfante, todos aqueles que acompanham o Senhor que se faz presente no meio de nós no pão eucarístico, o acompanham para oferecer a sua vida como alimento pelos irmãos. Então é uma profissão que nos chama ao recolhimento porque está falando da nossa aliança com Cristo para oferecer a vida como pão partido pela vida dos irmãos. É uma procissão que nos lembra, sim, e diretamente, o meu e o teu compromisso de sacrificar a vida pelos nossos irmãos, de nos oferecermos como alimento vivo para a vida de nossos irmãos. Então veja que grande compromisso, veja como é uma festa intensa, mas ao mesmo tempo essa festa nos chama a uma introspecção de amor. Não é uma introspecção de isolamento, de um recolhimento individualístico com o Senhor, mas é uma introspecção de amor. Aliás, essa é uma grande beleza, sabe? Nós podemos estar extremamente unidos, cantando e celebrando em uma celebração eucarística e termos dentro de nós uma introspecção de amor enorme. Uma realidade não exclui a outra, elas se completam. Porque também existem essas vozes por aí, né? Que vão falar que nós temos que... Tem muita introspecção na vida espiritual. Não é verdade. Não se faz intimidade sem introspecção. Então, o que é reservado e o que é íntimo se fala ao profundo do coração, se fala de maneira reservada. Se querem um exemplo a mais disso, para tirar um pouco mais dessa falácia vulgar que existe por aí, é só lembrar as aparições de Nossa Senhora. Quantas vezes aos pastorinhos de Fátima, por exemplo, a Santíssima Senhora falava ao coração deles no meio daquela multidão e ninguém ouvia. Por quê? Porque estava falando em intimidade. Mas era um anúncio que seria conhecido para todos. Ou se a gente, então, não quer olhar para Fátima, vamos olhar para Santa Margarida Maria Alacoque, vamos olhar para Santa Faustina, vamos olhar para Santa Juliana, com quem o Senhor falou e que dividiu o falar do seu coração com aquele que seria posteriormente, como eu falei no início da meditação de hoje, o Papa Urbano IV. Então não são realidades excludentes. Por isso, durante a celebração, nós precisamos cuidar dessa dupla dimensão. A dimensão da alegria pelo Senhor que está no meio de nós e vem para nos abençoar, e ao mesmo tempo a introspecção, pois esse Senhor se oferece como alimento vivo e unidos a Ele, nós nos oferecemos igualmente como alimento vivo por nossos irmãos. Senhor, nós suplicamos, dai-nos a vossa bênção, Senhor, nesse dia de hoje, que a sua presença no meio de nós seja amada e honrada em todos os altares e tabernáculos da terra. Nós oferecemos as orações desse dia, Senhor, em reparação pelos muitos ultrajes, ofensas, sacrilégios, blasfêmias que foram declaradas contra Ti, presente na Santa Eucaristia, contra o seu sacratíssimo coração e imaculado coração de Maria. Te pedimos ainda, ó bom Jesus, a conversão e a remissão dos pecados de todos os pecadores. E vos suplicamos que a vossa bênção, Senhor, se estenda sobre os 4 cantos da terra e alcance de maneira especial os homens e mulheres mais necessitados da vossa misericórdia. Dai-nos a graça, Senhor, de até o fim da nossa vida cantarmos glórias e louvores sejam dadas ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento e acrescentarmos com amor e felicidade a grande palavra de esperança que se dignou habitar e permanecer no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Aníbal Maria de França, pela intercessão de todos os grandes santos e santas, da devoção à Santa Eucaristia, que nos ensinaram o caminho à devoção à Santa Eucaristia, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, desça sobre vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.